pela aplicação da pena de disponibilidade ao magistrado. Agradeço mais uma vez a conselheira Ivana e me permito agora cumprimentar, porque estavam na sala virtual, eu não os havia visualizado na chegada, o subprocurador-geral da República, Dr. Alcides Martins, e também os nobres advogados, né, que vejo o Dr. Alexandre Pontieri e Dr. Júlio Matuque de Carvalho. Também vejo na assistência, e a máscara dificulta, né, o meu querido amigo, Dr. Luiz Antônio Colucci, né, presidente da ANAMATRA. Concedo a palavra para sustentação oral, pelo prazo regimental de até 10 minutos, ao doutor Júlio Matuque de Carvalho, que falará pelo requerido. Está com a palavra, doutor. Muito obrigado. Excelentíssima senhora ministra vice-presidente Rosa Weber e excelentíssima senhora conselheira relatora Ivana Farina, em nome de quem cumprimento as senhoras e senhores conselheiros, cumprimento ainda os excelentíssimos representantes do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente, é sempre uma grande honra para esse advogado poder sustentar perante esse Conselho Nacional de Justiça. Honra ainda acrescida pelo fato de ser essa a primeira vez que Vossa Excelência o preside de forma presencial. Então, em nome dos advogados, me permita dar-lhe as boas-vindas, já antecipando a presidência de Vossa Excelência no futuro. Agradeço à eminente relatora pela exposição minudenciada dos fatos. No entanto, existe uma questão de ordem, presidente, e chamamos a atenção de Vossas Excelências, senhores conselheiros, porque é uma questão assim bastante gravosa, que se trata do evidente e, repetimos, gravíssimo cerceamento ao direito de defesa do magistrado representado, o que se diz com todas as vênias à eminente relatora, mas trata-se de questão de especial relevância, ainda mais considerando-se que esse Conselho tem um alcance nacional. O que ocorreu nesse processo, mais uma vez, com a devida vênia, se ocorresse em qualquer comarca do interior, qualquer tribunal determinaria a reabertura do prazo de instrução. Trago aqui a Vossas Excelências de forma mais minudenciada. Trata-se do seguinte: primeiramente, com relação à última testemunha, o professor Rosenberg Santos Generoso. O que acontece é que o Código de Processo Penal, Vossas Excelências já tem assentado na jurisprudência, inclusive na legislação própria, que ele se aplica de forma subsidiária ao processo administrativo disciplinar, determina que as testemunhas sejam intimadas pessoalmente. E, acaso devidamente intimadas não compareçam, deverão comparecer sob vara. Essa é a pena da lei. No entanto, não houve sequer uma tentativa de intimação pessoal, houve tentativas de intimação postal. E a testemunha prestou informações dizendo que não havia, porque reside em comunidade carente, e não havia condições de disponibilizar um e-mail eletrônico. No entanto, a eminente relatora entendeu que a testemunha poderia ser dispensada e que ela não traria, a sua ausência não traria prejuízo à defesa. Muito bem. Quanto ao interrogatório, ocorreu uma situação ainda mais grave. Excelências, o fato é de 2017 e, desde então, o magistrado tentou de todas as formas se manifestar. Mandou cartas, mandou ofícios, mandou e-mails e disse: quero ser ouvido. No entanto, o seu interrogatório foi designado preliminarmente em fevereiro. Veio a informação do tribunal em que ele se encontrava em exercício de férias regulares. Imaginava-se o adiamento. No entanto, a eminente relatora antecipou a sua realização para 25 de janeiro, data, senhores conselheiros, de recesso dos tribunais superiores. Este advogado foi designado pela Maerj para funcionar no feito unicamente para estar presente no interrogatório do magistrado, presencialmente, e também para essa sustentação. Quando tomamos conhecimento dessa antecipação para a data do recesso,
que é o período em que os advogados se programam para a solução de questões pessoais, este advogado manifestou sua impossibilidade porque havia um exame médico de urgência. Uma questão particular, mas se colocou à disposição da relatora para apresentar a documentação pertinente. Antes da realização da audiência, o magistrado havia feito um plantão presencial, passou a ter febre elevada, permaneceu de cama, quase 39 graus de febre, chamou um médico particular que atestou que ele se encontrava com sintomas de Covid e recebeu um atestado médico de licença de 14 dias. Excelências, pediu-se à eminente relatora, por favor, adie para março. Nós estamos em setembro. Acaso o interrogatório ocorresse em março, a situação estaria resolvida. Mas não. A eminente relatora abriu o interrogatório, a defesa, pelo menos este advogado, senhores conselheiros, não recebeu o link e não foi avisado de que o interrogatório efetivamente ocorreria. Mesmo no médico, poderia pelo menos participar para se dizer presente. E o que ocorreu foi que, então, a pedido do Ministério Público, entendeu-se que o interrogatório também não seria necessário à defesa e abriu-se para alegações finais. Então, com a devida vênia, pede-se a Vossas Excelências que acolham a questão de ordem e reabram a instrução, nem que seja, senhores conselheiros, para a oitiva do magistrado. A certidão solicitada pelo magistrado à Secretaria do Conselho foi apenas porque a eminente relatora disse ser usual que Vossas Excelências realizassem audiências durante o recesso. Solicitou-se a certidão e a certidão demonstrou que houve apenas um ato realizado por todos os conselheiros desse egrégio conselho durante o recesso forense e o recesso dos tribunais superiores. Portanto, requer-se de Vossas Excelências o acolhimento dessa questão de ordem, evitando-se nulidades no feito que exijam posteriormente, através de recursos ou mandados de segurança, a anulação da decisão que vier a ser hoje tomada e a reabertura da fase instrutória. Quanto ao mérito, senhores, o caso é de pequeníssima expressão, mas passou a ser tratado como um embate institucional entre Ministério Público e magistratura. Excelências, trata-se de um mero mal-entendido. E quero fazer das palavras da defesa as palavras do eminente ministro Dias Toffoli, quando julgou pela não abertura do PAD. Abre aspas. Eu não vejo na espécie nenhum sentido deste tema estar submetido a um Conselho Nacional de Justiça. Uma troca de ofícios entre um magistrado e uma promotora não é para isso, com a devida vênia, que o Conselho Nacional de Justiça foi criado e instalado. Nós temos outras ocupações mais importantes a tomar conta. Isso é um tema que deve ser levado à corregedoria local. E o que disse, senhores conselheiros, a corregedoria local, que não está demonstrado qualquer intenção do magistrado de, entre aspas, debochar da senhora promotora. Repita-se, houve um mal-entendido que se tornou uma tentativa de criar-se um embate institucional entre poderes ou entre funções de um mesmo poder, o que não ocorre. O tribunal local ainda disse o seguinte com relação à atuação da promotora. Abre aspas. A toda evidência, o cenário acima revela sanha persecutória abusiva protagonizada por promotora de justiça, cuja atuação deveria ser pautada pelo princípio da impessoalidade. Senhores conselheiros, essa pena de disponibilidade proposta pelo Ministério Público e acolhida pela eminente conselheira, nos surpreende grandemente. Vossas Excelências têm aplicado essa pena nos casos em que a falta do magistrado é incompatível com o exercício da magistratura. Posso trazer alguns exemplos. Assédio sexual, liminares indevidas, favorecimento ilícito, acusações de corrupção. Excelências, está se falando de um mero convite enviado a uma promotora para uma palestra. Aplicar-se a pena de disponibilidade afastando-se um magistrado concursado, profícuo, mestre, doutor, pessoa conhecida e querida no Tribunal do Rio de Janeiro, data máxima vênia, é uma absoluta falta de razoabilidade. Vejam, excelências, o magistrado hoje é desembargador. Por conta de um ofício feito em 2017
convidando-se uma promotora para um evento, em que a promotora alegava que o evento não ocorreu. Excelência, as testemunhas que foram trazidas no processo, bem como aquela que se pretendia trazer e não se pôde em razão da decisão da eminente conselheira, demonstrariam, como demonstraram, que o fato ocorreu. Houve um ciclo de palestras que não foi realizado naquele momento porque não havia sala disponível e foi realizado posteriormente. Diversos palestrantes palestraram, inclusive a mesma promotora foi convidada, mas declinou, alegando impossibilidade de agendas. Excelências, um último ponto importante. O Ministério Público traz no seu parecer o caso de uma juíza que postou o fato em redes sociais. O Ministério Público diz: o juiz, hoje desembargador, ora representado, deve ser punido como foi essa juíza. Só que a juíza foi absolvida, excelências. A magistrada foi absolvida pelo Tribunal de Justiça do Rio e essa absolvição foi ratificada pela Corregedoria Nacional. Foi quando se apurou que a ilustre promotora representante ela atuava em abuso do direito de representar. Dessa forma, finalizando, senhora presidente, pedimos a vossas excelências que aceitem a reabertura do prazo para interrogatória. O magistrado quer se manifestar e, ultrapassado isso, quanto ao mérito, absolvam o magistrado ou apliquem uma pena mais branda, que efetivamente a defesa, enfim, não aceitaria nenhuma pena nesse caso concreto, mas, repita-se, não essa pena de disponibilidade, seria irrazoável e contrário à jurisprudência da Corte. Presidente, pela atenção, muito obrigado. Agradeço ao Dr. Júlio Mato de Carvalho e passo de imediato a palavra ao Dr. Alexandre Pontieri, que falará pela terceira interessada, Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Está com a palavra, doutor.